Deu, agora eu acho que deu. Esperamos que dê certo. Sim, eu recebi a notificação aqui que a reunião vai ser gravada. Então, bora começar. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início à anatomia do crânio. Só que antes de começar a estudar a anatomia do crânio propriamente dita, a gente tem que ter alguns conceitos de osteologia, como, por exemplo, a classificação óssea. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre osteologia. É o estudo que vai estudar aí as questões ósseas, tanto anatômicas, tanto histológicas, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a morfologia dos ossos. Deixa eu só botar um negócio aqui. Opções, ponteiro, caneta. Tá? Então, a origem desse nome vem do grego, de osteon, que significa aqui osso, e logos, que é ciência. Tá? Então, como é a classificação óssea? Ela é classificada de acordo com a sua forma, com a sua estrutura. E o primeiro osso que a gente vai ver dentro da classificação são os ossos longos. Os ossos longos, eles possuem algumas peculiaridades que outros ossos não vão possuir, como, por exemplo, duas extremidades e um centro. Essas extremidades são chamadas de epífises. Então, a gente tem aqui, ó, a epífise proximal, a gente vai ter um centro que é chamado de diáfise, que é como se fosse um corpo desse osso, e a gente ainda vai ter uma outra epífise que seria a distal. Essas epífises, elas se articulam com um outro osso, tá? Então, por exemplo, a epífise proximal do fêmur vai se articular com o osso do quadril. A epífise distal do fêmur vai se articular com a tíbia, tá? Então, é uma característica dos ossos longos. E eles também são mais complexos, eles possuem estruturas que alguns outros ossos não vão possuir. Então, como por exemplo, eles possuem uma cartilagem articular, já que eles se articulam com outro osso. Essa cartilagem articular é encontrada apenas nas epífises, tanto a proximal, tanto a distal. A gente ainda vai ver que esse osso ele vai ter uma parte esponjosa, né, chamado então de hueso esponjoso em espanhol, e vai ter também uma linha epifisiária que é a linha de crescimento do osso, que é essa daqui, ó, que vai estar na epífise proximal de um osso. Ela que vai delimitar o crescimento ósseo. Depois a gente vai ver que muitas vezes o médico ou o dentista pede uma radiografia da mão para a gente ver essa placa epifisiária encontrada nos nossos metacarpos. E a gente vê aí se a pessoa vai ou não vai crescer ainda, né? A gente ainda vai ter o osso compacto. Então, o osso compacto, para a gente diferenciar o esponjoso do compacto, o compacto é esse daqui, ó, que eu estou riscando. Tá? Ele é mais rígido e ele vai ser recoberto por um periósteo, que é uma camada fina de tecido, pouco vascularizado, que vai recobrir esse osso na sua parte mais externa. Já esse osso esponjoso, ele vai se encontrar tanto nas extremidades, tanto, só que com menor quantidade, na sua diáfise. Uma outra característica do osso longo é que ele possui uma cavidade medular, né? E essa cavidade medular, então, é comum apenas dos ossos longos, porque eles possuem, então, são ricos, né, em medula óssea. Você deve estar pensando, né? O fêmur é gigante, então é do fêmur que se extrai a medula óssea? Não, não é do fêmur, é sim do osso do quadril, pela questão de praticidade, já que o osso do fêmur ele é recoberto por diversas estruturas musculares e vasculonervosas, então é de difícil acesso. Então, no caso de uma doação de medula óssea, se prefere um outro osso, que seria o osso do quadril. Bem, aqui a gente tem um exemplo de uma radiografia onde a gente consegue ver, ó, essas linhas epifisárias, que para o leigo, às vezes, se vê isso, vai achar que é fratura, né? Aqui seria várias fraturas aí, né? Então, daí é feito um cálculo onde é possível fazer a dimensão aí de quanto a pessoa ainda vai crescer, beleza? Essa radiografia aqui é de uma criança de 10 anos, tá? De uma menina de 10 anos. Bem, um outro tipo de osso, segundo a classificação, são os ossos curtos. Os ossos curtos,
Às vezes vocês vão ver que vai estar dizendo que eles são parecidos com cubos, mas na verdade são cubos, mas cubos bastante irregulares, tá? E esses ossos curtos, geralmente, eles estão em contato com algum outro osso curto, diretamente. A gente vai ter uma quantidade de osso curto aqui, ó, na nossa mão, que a gente chama esses ossos de ossos do desculpa, ossos do carpo. Então, carpo. E a gente vai ter também uma fileira aqui de ossos curtos no nosso pé. Daí a gente não vai chamar de carpo, a gente vai chamar de tarso. Tá? Que a gente vai ter duas fileiras. São bastante irregulares esses ossos curtos, tá? Um outro tipo de osso, segundo a classificação, são os ossos laminares, também conhecido como ossos planos, que são os ossos do nosso crânio. Esses ossos planos laminares, eles possuem duas lâminas bem delgadas, aqui a gente vai exemplificar, eu estou circulando as duas lâminas. Pegando aqui o exemplo desse osso aqui, que a gente vai ver que o nome dele é osso parietal, a gente vai ver que ele possui, ó, duas pequenas lâminas que vão estar em contato com uma substância esponjosa denominada de díploe, beleza? Então, essa lâmina esponjosa é o que seria o que a gente chama de osso compacto, enquanto esse díploe, o díploe só é chamado quando estamos no crânio, tá? Quando a gente está em outro osso, a gente simplesmente chama de osso esponjoso. Mas no crânio, esse osso esponjoso tem o nome de díploe, beleza? E essas duas lâminas delgadas aqui é representante aí do que a gente chama de osso compacto. Um outro tipo de osso é o osso alongado. O osso alongado, ele até que lembra muitas vezes um osso longo, só porque ele não tem uma forma mais arredondada, ele é achatado. Então, como por exemplo, a gente vai ter a costela, né? E, obviamente, não vai possuir um canal medular, tá? Diferentemente do nosso osso longo, como por exemplo o fêmur. Bem, um outro tipo de osso é o osso pneumático. O osso pneumático é quase que uma subclassificação. Na bancada toda essa limpinha? O osso pneumático é quase que uma subclassificação, tá? Porque a gente vai ver que esses ossos pneumáticos, eles vão estar dentro do grupo dos ossos planos. Então, por exemplo, o osso frontal, que é esse osso aqui, ó, que está circulado, ele é parcialmente um osso classificado como plano. Ó. A gente viu que ele tem duas lâminas delgadas e que seria o osso compacto, e o osso esponjoso, que seria o díploe aqui no meio. Porém, ele possui uma cavidade, que a gente chama em português de seio, em espanhol seria o seno. Esse daqui seria, em espanhol, o seno frontal, beleza? Esses ossos pneumáticos, então, eles são ossos que possuem cavidades, e essas cavidades vão ser recobertas por uma mucosa. E essas cavidades também vão ser aeradas. A inflamação dessas mucosas causa um quadro do que a gente chama de sinusite, tá? Então, os ossos classificados como pneumático, quase todos eles vão conferir o que a gente chama de seios paranasais. Então, a gente vai ter o osso frontal aqui na frente, o osso maxilar, o osso etimoide, o osso esfenoide, como sendo ossos pneumáticos e participante dos seios paranasais. Mas a gente vai ver que temos um outro seio, que vai estar mais ou menos aqui, ó, que é o osso mastoide, ele vai possuir um antro chamado antro mastoídeo. Ele também vai ser aerado, só que ele não vai participar do grupo dos chamados seios paranasais. Um outro tipo de osso, segundo a sua classificação, são os ossos sesamoides. Geralmente eles vão estar envoltos aí de tendões, tá? E eles não se articulam diretamente com outro osso. Um exemplo aí de nome próprio seria a nossa patela. E os outros ossos sesamoides do nosso corpo são variantes. Tem pessoas que o único osso sesamoide no corpo é a patela, mas tem pessoas que têm outros ossos sesamoides. E esses ossos sesamoides vão estar presentes próximo aí ao hálux, que seria o dedão do pé, então próximo ao hálux, dedão do pé, ou o do polegar na mão, tá? Muitas vezes pode ter um número variante de 2 a 3. Tem pessoas que vão ter 2 ossos sesamoides
na mão direita e nenhum na esquerda, vão ter no pé, não vão ter no outro pé, vão ter nos dois pés. Isso é variante. Tem gente que não tem nenhum outro osso sesamoide além da nossa patela, beleza? Um outro tipo de osso, segundo a classificação, são os ossos irregulares. E o melhor exemplo seria aqui as nossas vértebras, que são bastante irregulares, né, com relação ao seu formato. Aqui a gente tem um exemplo de uma vértebra cervical, classificada como vértebra cervical típica. Para lembrar que é uma vértebra cervical, só pensa que parece um besourinho, né, se a gente estivesse olhando de frente. Aqui é uma vista superior dela, mas de frente parecia um besouro. Essa vértebra aqui é uma vértebra torácica. Quando a gente olha de frente, parece uma girafa, tá? É uma vértebra torácica. E aqui é uma vértebra lombar, que quando a gente olha de frente, parece uma figura de um rinoceronte. Tá? Mas aqui são vistas superiores. E um outro tipo de osso é o osso sutural. O osso sutural, ele é variante, tem pessoas que não possuem nenhum osso sutural. E ele se encontra no crânio. Então, aqui, ó, o que é normal de uma pessoa? É ter essa sutura, que é essa divisão aqui, chamada de sutura sagital, e ter essa sutura aqui, chamada de sutura lambdoide. O normal aqui, o mais comum, é não ter essa sutura aqui, tá vendo? Isso daqui não era para ter. Isso aqui era para ser um osso único, chamado de osso occipital. Mas quando existe essa divisão, esses ossos que ficam separados são chamados de ossos suturais, ou ossos de Wolfen, beleza? E o seu número é bastante variado. E como eu disse, a maioria das pessoas não possuem ossos suturais. Vamos falar da divisão do nosso esqueleto. Ele vai ser dividido em esqueleto axial. O esqueleto axial é todo aquele que está no centro. Então, a gente está se referindo à cabeça, ao externo, às costelas, ao ocioide, à mandíbula, tá? E as nossas vértebras. Já o esqueleto apendicular superior é referente à nossa clavícula, escápula, húmero, rádio e una, os ossos do nosso carpo, nossas falanges e os nossos metacarpos. Referente ao esqueleto apendicular inferior, é o nosso quadril, o nosso fêmur, nossa fíbula. A fíbula é fina e é para fora, né, um macetezinho. E aqui a nossa tíbia, assim como o nosso pé, com os ossos do metatarso, os ossos do tarso e as nossas falanges. E é claro, né, eu esqueci aqui, ó, a nossa patela. Então, aqui são a descrição de todos os nomes dos ossos, né, do nosso esqueleto axial. Aqui depois vocês veem, isso não é importante para agora. Bem, inferior. Vamos começar, então, com a anatomia do crânio. Vamos lá. O crânio, como vocês estão vendo, ele não é um osso único. A gente chama de crânio, mas o crânio é todo um conjunto, né, de ossos. Então, a gente vai ver que esses ossos eles vão sofrer agrupamento. Então, em determinada fase da nossa vida, esses ossos vão ser fundidos, né? Mas a gente consegue ver que eles são aqui, ó, cheio de encaixes, porque a gente tem vários ossos. Primeiro vamos estudar aqui o desarrollo de la calvária, né? O desenvolvimento da calvária. Então a gente vai ver que existe um período chamado de período fontanelar, que é onde a gente vai ter a presença das chamadas fontanelas. Então aqui, ó, a gente vai ter o exemplo da fontanela anterior, ou chamada de fontanela bregmática, que é o ponto de união entre essa sutura chamada de sutura coronal e essa sutura aqui, que é uma sutura variante chamada de sutura metópica. Normalmente, esse osso aqui da frente, o osso frontal, ele é o primeiro osso a ser fundido. Ele é classificado como sendo um osso ímpar, um osso único. Mas, às vezes, a gente vai ver que há persistência dessa fissura aqui, dessa sutura chamada de sutura metópica. Então, por exemplo, ó, eu tenho um crânio aqui de uma criança, e aqui a gente vai ter essa sutura metópica persistente. Mas isso é bem raro da gente ver, tá? Porque geralmente ainda na fase intrauterina já é fundido. Então aqui eu tenho um crânio, um outro crânio aqui, de uma outra criança, e a gente vê que não tem essa sutura metópica separando aqui o osso da frente, chamada de osso frontal. Beleza? A gente vai ter uma outra fontanela aqui, que seria a ptérygia,
tá? Ou ainda chamada de anterolateral, que seria o ponto de encontro dessa sutura que a gente já viu chamada de coronal e dessa sutura aqui chamada de sutura escamosa do osso temporal, tá? E aqui a gente ainda vai ter uma outra fontanela, seria a fontanela astériga ou posterolateral, que é o ponto de união dessa sutura que a gente viu, que é a escamosa do osso temporal, e dessa daqui, que é a chamada sutura lambdoide. Essas fontanelas, provavelmente já viram a mãe de vocês falar assim: cuidado com fulano de tal, não bate a cabeça, cuidado com as fontes, com a região das fontes. Provavelmente alguém já deve ter ouvido, principalmente os mais antigos, os mais velhos, tá? Essa região das fontes nada mais é do que a região das fontanelas. E principalmente essa daqui, ó, que é o ponto pitérico. Quando a gente vai ver, quando o osso está totalmente formado, a gente chama de ponto pitérico. É um ponto mais frágil do crânio, porque é a união de diversos ossos. O osso esfenóide, o osso temporal, o osso parietal, o osso frontal, tá? Então, vai ser um ponto mais sensível. Bem, a gente vai ver, então, que essas fontanelas, elas se fecham mais rapidamente, porém, algumas podem levar um tempo maior para serem fundidas. Então, a gente vai ver que lá para os 40 e poucos anos, que a gente vai pegar um crânio mais antigo, que a gente vai ver que não há mais delimitação dessas suturas. Porém, as suturas, elas param de se movimentar assim que o nosso sistema nervoso central é totalmente desenvolvido, tá? Então, por isso que a gente vai ver crianças muito cabeçudas. Geralmente, a criança é muito cabeçuda, porque o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento e a gente ainda vai ter um molejo desses ossos da nossa calvária, tá? Devido aí ao crescimento da nossa massa encefálica, a gente ainda vai ter um espaço considerável entre um osso e osso, um osso e outro, tá? E essa última fontanela aqui é a encontrada entre a sutura lambdoide e a sutura sagital. Seria a fontanela posterior lambdoide, tá? Que fica no ponto lambda. Bem, teríamos ainda um período osteosutural, tá? E a gente vai ver que, como eu falei, lá para os 45 anos, muitas vezes, a gente vai ver que não apresenta mais essas marquinhas aqui, ó, que a gente está vendo, tá vendo? Quando a gente pega um crânio muito antigo, ou some essas marcas, que são chamadas de suturas, ou elas são muito transparentes, assim, a gente não consegue ver direito. Porque se a gente pega, ó, um crânio de criança, olha como é visível essas suturas. E ainda tem um certo molejo, tá? Eu consigo movimentar isso. Bem, vamos iniciar o estudo do primeiro osso, que é o osso frontal. Esse osso aqui que está na nossa frente, a nossa testa, né? Esse osso frontal, então, corresponde à testa e corresponde também a uma parte da nossa órbita, tá vendo? Ele compõe o que a gente chama de teto orbital. Bem, ele é classificado como um osso ímpar, por mais que eu diga para vocês que sim, existe aquela sutura bem aqui no meio, chamada de sutura metópica, e às vezes ela vai se persistir. Mas quando não acontece essa persistência, a gente classifica esse osso como sendo ímpar, que é na maioria das pessoas, beleza? Um outro osso, desculpa, uma outra classificação desse osso é a pneumática. A gente viu lá na frente que esse osso possui uma cavidade bem aqui na frente, formando um seno, né? O seno frontal. Em português seria o seio frontal, que é recoberto por uma mucosa. Esse osso, ele vai ser classificado pertencente ao neurocrânio. Por que o neurocrânio? Porque ele tem contato com alguma estrutura do nosso sistema nervoso central, que seria o nosso cérebro, né? O nosso encéfalo, porque ele está recobrindo aqui a nossa calvária. Mas ele também possui parte dele no chamado víscerocrânio. Por quê? Porque ele dá locais para fixação de estruturas moles, como os músculos ou a passagem de algum nervo ou artéria, tá? Mas se em alguma prova vocês observarem que não tem a opção neuro e víscerocrânio, se estiver pedindo para classificar o osso frontal, vocês colocam como resposta neurocrânio, beleza? A origem biológica
Então, esse osso vem, né, se desenvolve através das células das cristas neurais, e ele vai ter uma anatomia muito simples, é um dos ossos mais fáceis de se aprender, tá? Então, ele vai ter o que a gente chama de arco superciliar, que é essa estrutura aqui, que no homem vai ser muito mais desenvolvida do que na mulher. Então, quando a gente pega um crânio, uma arcada craniana, e a gente quer saber se é homem ou mulher, uma das coisas que a gente olha é esse arco superciliar, porque no homem vai ser bem desenvolvida e na mulher não é muito desenvolvido esse arco superciliar. Nesse arco superciliar, a gente vai ter um orifício, tá vendo? Que pode ser fechado, que nem esse daqui, ou pode ser aberto, que nem esse daqui. Em português, quando está fechadinho, a gente chama de forame. Em espanhol, o termo forame vai ser descrito como agüero, beleza? Então, é quando ele está fechadinho. Agüero é uma passagem, forame é uma passagem que é um entra e sai de uma estrutura, tá? É um buraquinho. Agora, quando está aberto, a gente chama, em português chamaria de incisura, em espanhol a gente vai chamar de escotadura, tá? Que é como se fosse uma arranhadura aqui, é uma passagem. Esse agüero ou escotadura supraorbitária vai receber aqui umas estruturas importantes, como, por exemplo, o nervo supraorbital, que é um ramo do nosso nervo trigêmeo, e também artéria e veia supraorbitárias, beleza? Que vão passar aqui. Basicamente, na anatomia do crânio, o que é mais importante é saber o que passa nos forames e o que passa nos sulcos, que a gente vai ver já o que seria um sulco, tá? E o que se fixa em algum tubérculo, em alguma tuberosidade, em algum processo. E a glabela? A glabela é uma parte saliente aqui do nosso osso frontal, que no homem também é mais desenvolvida. A glabela ela vai ser utilizada junto com outro ponto. Se vocês agora pegarem o dedo e lá atrás na cabeça de vocês vão sentir uma espícula óssea, bem no osso occipital. Essa espícula óssea é chamada de protuberância occipital externa. Se a gente pegar uma fita métrica da protuberância occipital externa até a glabela, a gente vai ter a medida do perímetro encefálico. Então, a gente utiliza isso na pediatria, para ver se desconfigura ou não uma micro ou macrocefalia ou um encéfalo tamanho normal, beleza? Bem, aqui a gente tem outros cortes do mesmo osso, que seria o osso frontal, tá? Então, a gente viu já que ele possui um seno, né, que seria em português um seio, que é aqui, ó, o seio frontal. Vai possuir ainda uma crista frontal internamente, ou seja, lá dentro da calvária. Essa cresta frontal, que em português seria crista frontal, ela serve para fixação da dura mater. A dura mater é uma das meninges encefálicas. Então, ela se fixa aqui, ó, um dos pontos de fixação se dá nessa cresta frontal. Bem no final da cresta frontal, a gente tem um agüero. Bem aqui, ó, um foramezinho, né, que em português seria forame. Esse agüero é chamado de agüero cego, né? Por que cego? Porque não passa nenhuma estrutura aqui, beleza? Seria, na verdade, um resquício embriológico de um ducto tireoídeo, mas que num crânio já desenvolvido não passa nenhuma estrutura, beleza? Por isso é chamado de cego. Bem, nós temos ainda o surco para os vasos meníngeos anteriores. O que seria, em português, a gente não chama de surco, a gente chama de sulco, com L. Tá? Em espanhol vai ter um R. Bem, o que seria um sulco? Seria uma arranhadura. Aqui a gente tem, ó, tá vendo? Sulcos. Aqui a gente tem um monte de sulcos, ó. Isso são sulcos. São impressões deixadas por algum vaso sanguíneo ou algum nervo. Beleza? E aqui vai passar o que a gente chama de vasos meníngeos anteriores, que vão vascularizar a parte anterior da nossa meninge dura mater. Tá? Como esses vasos possuem a pressão de sangue, acaba deixando essas marcas no crânio, chamadas, então, em espanhol, de surco. Beleza? Bem, a gente ainda vai ver, né, se a gente passar lá para o outro slide que eu já tinha passado, ó, esse osso frontal, ele participa da nossa órbita. E, como eu disse, ele participa do teto da nossa órbita. E aqui a gente vai ver que esse seria o teto orbital.
tá? Que em espanhol a gente denominaria como cara superior de la porción orbitária, beleza? Ou tecto orbitário. Bem, o próximo osso é o extra-occipital, que fica aqui na parte posterior, que eu já logo mandei vocês, né, palparem essa estrutura aqui, ó, que é a protuberância occipital externa, que da protuberância occipital externa até a glabela dá aquela marca de perímetro encefálico, né, na criança. Bem, ele é classificado como osso ímpar, né, um osso único. Lembrando que, às vezes, existem outras estruturas aqui formando os chamados ossos estruturais, que são bem raros, beleza? Mas, geralmente, é um osso único, chamado, então, de osso occipital. Ele participa do neurocrânio, mas se algum dia vocês verem na prova a opção neuro e víscero-crânio, sendo uma classificação mista, vocês podem colocar como também participante do nosso víscero-crânio. Por quê? Porque ele fixa músculos. Mas a maior parte da literatura classifica esses ossos da calvária sendo como neurocrânio. Mas a maioria fixa algum músculo ou passa alguma estrutura. Daí por isso já é classificado como víscero-crânio também. A origem biológica qual é, né? Seria a mesoderma paroxial, beleza? Bem, nessa imagem aqui a gente vai ver que estamos dentro do crânio e a gente vai estudar esse osso occipital. E a primeira estrutura é chamada de clivos, que seria isso daqui. Isso é onde... Vou pegar um crânio aqui. Ó, estou pegando o crânio, ele está com corte sagital, vocês estão vendo agora dentro dele. E aonde eu vou botar meu dedo, ó, é o clivo. Bem aqui fica o nosso tronco encefálico. Então, a gente vai ver que a nossa medula vem por aqui, atravessa nesse forame que a gente vai ver chamado de forame magno, e o nosso tronco encefálico fica depositado bem aqui em cima do nosso clivo, beleza? Em português seria clivo, em espanhol seria clivos. Bem, a gente vai ver que existe um sulco, lembrando que os sulcos às vezes são bem pequenininhos, né, como esses daqui, ó, mas às vezes eles são bem mais delimitados, porque esses aqui embaixo é para passagem de vasos. Agora, esse sulco aqui é para passagem de um seno, ou seio. Na anatomia, duas coisas vão ser chamadas de seio. Uma cavidade, que nem a gente viu que o osso frontal possui uma cavidade chamada de seio, né, em espanhol seno, ou um seno da dura mater. Por quê? Porque quando a gente está dentro da nossa calvária, as artérias se apresentam igual na periferia e igual ali no nosso sistema nervoso central. Porém, as veias que vascularizam a nossa meninge, elas não se apresentam igual se apresentam na periferia. Elas se apresentam como um seio. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Então, tem um papel, e esse papel seria a nossa meninge dura mater. O que acontece? A veia na nossa meninge, ela é como se fosse um orifício para dentro, tá vendo? Ela vai para dentro, ela se oblitera e deixa uma marca, tá vendo? Então, tá vendo que existe agora um espaço? Esse espaço é chamado de seio. É um seio da dura mater. A gente tem vários seios da dura mater. Quando esse seio é terminado e sai do crânio, a gente passa a chamar esse seio de veia. Então, vou dar um exemplo melhor aqui. Ó. A gente vai ver que esse seio é chamado, quando eu estou contornando, de seio transverso. E esse seio aqui é o seio sigmoide. Aqui se fixa, então, o seio transverso da dura mater, aqui o seio sigmoide. Mas logo aqui, ó, ele vai sair do crânio através desse forame, que a gente vai ver que é chamado de forame jugular. Quando ele passa desse forame, a gente chama de veia jugular. Beleza? Então, o seio na dura mater é praticamente uma veia, só porque é uma veia obliterada. Né? Não obliterada porque tem passagem de sangue, mas ela é um dobramento da nossa meninge. E aqui a gente vai chamar de seio petroso inferior. Por que petroso? Porque essa porção aqui do osso temporal que a gente vai estudar, que eu estou circulando, é chamada de porção petrosa, porque lembra uma rocha, tá? Então, como se fixa aqui perto, a gente vai chamar de surco paroceno petroso inferior, tá? Porque a gente vai ver mais para frente que existe, ó, um sulco do seio petroso superior. Estaria aqui, mas a gente vai ver mais para frente. Bem, a gente vai ter o maior forame, né, o maior agüero do nosso corpo, que é
agüero magno. Então, a medula, quando passa dessa linha aqui, né, inferiormente, se transforma no que a gente chama de tronco encefálico e fica em repouso aqui no nosso clivus. Tá? Então, esse forame magno é para passagem da nossa medula espinhal. Bem, a gente ainda vai ter um conducto del nervo hipoglosso, né, que fica aqui embaixo. Ó. Um conducto, o que seria? Em português, aqui estaria escrito canal do nervo hipoglosso. Mas, em espanhol, a gente vai utilizar tudo que a gente quer se referir a canal, a gente vai utilizar um conducto. Diferente de um agüero, né, de um forame, o conducto é como se fosse um túnel. Então, não é um forame que é um buraquinho, ó, entrou e saiu. A gente vai ver que o conducto, né, o canal, ele é um túnel, ó, tem uma passagem maior, não é que nem um forame. Né, tem todo um conduto. Ó. Bem, o nervo hipoglosso é um dos nervos cranianos, tá? Ele é o nosso último par, o nosso 12º par de nervo craniano. Esse nervo aqui, ele é muito importante para o comando da musculatura da nossa língua, tá? Bem, a gente vai ver que tem esse forame maior que eu disse para vocês, chamado de agüero jugular, tá? Deixa eu ver aqui. Configuração. Ó, agüero jugular. Opa. Aqui. Tá? Que é para passagem de várias estruturas. Então, a veia jugular ela se inicia aqui, e a gente ainda vai ter a passagem de quem? Do 9º par de nervo craniano. Esse 9º par de nervo craniano é chamado de glossofaríngeo. Glossofaríngeo. Esse glossofaríngeo, então, ó, o que diz glosso se refere à língua, então também comanda musculaturas da língua e musculatura da faringe, tá? Ele é o 9º par de nervo craniano. Também vai passar aqui o 10º par de nervo craniano, que é um dos pares de nervos cranianos mais importantes, é o chamado nervo vago. O nervo vago, que em espanhol seria nervo vago, ele seria o nervo mais periférico dos nervos cranianos. Ele vai até o nosso abdômen, então ele sai do nosso tronco encefálico e vai até o nosso abdômen, no chamado andar supremesocólico. Ele tem diversas funções. E um outro nervo que passa aqui é o 11º, chamado de nervo acessório, beleza? Lembrando que esse nervo acessório, ele possui duas raízes, uma raiz espinhal e uma raiz central. A raiz espinhal, ela vai vir para o músculo trapézio, tá? E para o músculo esternocleidomastoideo. Já viram que, às vezes, em algum filme, em alguma situação na vida real, uma pessoa desmaia e o médico ou enfermeiro vai lá e dá um puxão aqui nessa região do trapézio, dá um belisco, né? Geralmente é dado esse belisco na região do trapézio porque esse nervo é quem vai fazer a inervação desse músculo. Então, a resposta do nosso sistema nervoso central referente à dor é muito mais rápida, tá? Por isso que quando a pessoa está inconsciente, se faz esse estímulo doloroso nessa região do nosso músculo trapézio. Bem, e a gente ainda vai ter o sulco, que está aqui, ó, o surco para os vasos meníngeos posteriores. Lá no nosso osso frontal, tínhamos o sulco dos vasos meníngeos anteriores. Aqui no osso occipital, que está para trás, vai estar o surco para os vasos meníngeos posteriores. Bem, continuando ainda com o nosso osso occipital, a gente vai ver que temos mais um seio, ó, mais um seno, chamado de seno para o sulco para o seno occipital, que seria esse daqui mais inferior, próximo ao nosso forame magno. Teremos também a fossa cerebelar. Essa fossa cerebelar, tá com S só porque está em espanhol, tá? É onde vai receber o nosso cerebelo. Nosso cerebelo se deposita aqui. Aqui é um hemisfério cerebelar e do outro lado seria o outro hemisfério cerebelar. Bem, nós temos ainda o surco para o seno transverso, que eu já havia falado, né? Surco do seio transverso aqui, ó. Que depois vai ser chamado de surco do seio sigmoide. Sigmoide porque é em curva. Para depois se tornar a nossa veia jugular e sair pelo agüero jugular.
E nós temos a protuberância occipital interna. Lembra que a gente vai ter a externa, que a gente vai utilizar para o perímetro encefálico, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma interna, que assim como a cresta frontal servia para a fixação da dura mater, a protuberância occipital interna também serve para a fixação da nossa dura mater. E nós temos ainda uma cresta occipital interna, que antecede a protuberância occipital interna, que também serve para a fixação da dura mater. Agora é uma visão externa, né? Da base do crânio, ó, o osso occipital aqui, essa visão aqui, que é externa. A gente vai ver que temos a porção basilar, que é esse... Deixa eu puxar aqui, que está atrapalhando. Essa porção basilar aqui, ó, que é o que está para fora do clivo, internamente a gente chamaria de clivo, que é onde fica depositado o tronco cefálico, e por fora a gente chama de porção basilar do occipital. Nessa porção basilar do occipital, a gente vai ter uma estrutura aqui chamada de tubérculo faríngeo, para inserção da ráfia faríngea e de músculos faríngicos, tá? Nós temos ainda o que a gente chama de côndilo do occipital, que é onde se articula a primeira vértebra cervical. Então, aqui na base do crânio, ó, a gente vai ter esses dois côndilos do occipital, que é para receber a primeira vértebra cervical. Temos ainda o conducto condilar. Lembrando que conducto é como o que seria um canal, que é referente aí ao que a gente chama de túnel, né? Para passagem de uma estrutura. E esse conducto condilar passa aqui veia emissária. O que seria uma veia emissária? Seria uma veia que está na dura mater e que sai do crânio e vai para o couro cabeludo. Por isso que muitas vezes uma lesão de couro cabeludo pode gerar uma meningite, porque tem vasos ali que estão se comunicando intra e extracranial, tá? E nós temos a fossa condilar, que é essa depressão que antecede aqui o conducto condilar. Bem, nós temos ainda, já que a gente tinha internamente uma cresta occipital interna, por fora a gente vai ter a cresta occipital externa, que serve para a fixação de músculo paravertebral. Nós temos ainda duas linhas nucais, tá? E essas linhas nucais também servem para fixação da musculatura paravertebral no nosso pescoço. Temos a linha nucal inferior e a linha nucal superior, beleza? Bem, e a chamada protuberância occipital externa, que é o que a gente viu, que a gente utilizava lá, junto com a glabela, para fazer o perímetro encefálico. Bem, a gente já viu os dois ossos mais fáceis, praticamente. Não, tem outros ossos mais fáceis, mas dos ossos grandes são os ossos mais fáceis, o occipital e o nosso frontal, e juntamente agora com o parietal. O osso parietal ele é um osso par, pertencente ao neurocrânio, somente ao neurocrânio. Se tem um osso que não existe dúvida se é neuro ou víscerocrânio, esse osso é o parietal, tá? Ele só pertence ao neurocrânio, porque a função dele é somente na calvária. Bem, vamos ver então. Esse osso, então, ele é um osso par, né? Dividido em dois, separado por uma sutura chamada de sutura sagital. E a gente vai ver que esse osso possui uma tuberosidade parietal, tá? Que serve para fixação da nossa gália aponeurótica, né? Ou nossa fáscia do nosso couro cabeludo, que se fixa bem aqui na tuberosidade parietal. Temos ainda o agüero parietal, um dos maiores causadores de meningite, quando há aí uma lesão de couro cabeludo, porque está bem aqui, é de bastante... O acesso é fácil, né, para essas veias emissárias, e uma infecção do couro cabeludo pode facilmente passar para dentro do nosso crânio, infeccionando uma meninge, tá? Causando uma meningite. Nós temos ainda uma linha temporal superior que serve para fixação, né, inserção do músculo temporal. Consequentemente, logo abaixo, uma outra linha, que é a temporal inferior. Também serve para a fixação do mesmo músculo. Bem, esse músculo, a gente vai ver, vocês vão ver, né, mais para frente, que é o músculo temporal, é um dos principais músculos da nossa mastigação. Vamos lá. O osso parietal, ele possui, assim como o osso frontal, que possuía esses surcos para os vasos meníngeos anteriores e o occipital para os vasos meníngeos posteriores,
O nosso osso parietal vai possuir os surcos para os vasos meníngeos médios, que são em maior quantidade e também maior calibre, deixando impressões mais marcantes. Bem, nós temos ainda as fossitas granulares, ou fossitas de Pacione, né, que são essas marcas deixadas aqui por conta das granulações aracnoídeas, que vocês vão ver lá em neuro, que auxilia na produção do líquor, tá? Daí, essas granulações deixam essas impressões, essas marcas chamadas de fossitas no nosso crânio. Nós temos ainda um sulco para um grande seio, né, que é o seio sagital superior. Então, é como se fosse uma grande veia no na nossa meninge, só que, no vez de a gente chamar de veia sagital superior, a gente vai chamar de seio sagital superior, já que ela está aí umblicada, né, grudada na nossa dura mater. Bem, nós temos como próximo osso o osso temporal. Tá? O osso temporal é um osso muito mais complexo do que o osso parietal. O osso parietal é um dos mais simples. O osso temporal, ele é par, a gente vai ter dos dois lados, recebe esse nome por ficar na região das têmporas, onde nascem os primeiros fios de cabelo branco. Ele pertence ao neurocrânio, mas se algum dia em alguma prova, concurso, vocês virem que tem a opção de neuro e viscerocrânio, coloquem essa, tá? Mas a maioria dos livros trazem como neurocrânio. Bem, a origem embriológica desse osso é do arco mandibular, né, que é o primeiro arco embriológico. Bem, o osso temporal com referência à sua anatomia. Primeiramente, ele se divide em 3 porções. E a primeira porção que a gente vai estudar é a escamosa, que é essa de fora aqui, ó. Tanto é que o nome dessa sutura, que a gente já viu, é chamada de sutura escamosa, porque lembra uma escama de peixe, beleza? E essa porção aqui é chamada de porção escamosa do osso temporal. Bem, vai possuir um arco chamado de arco zigomático. Então, a maior parte do arco zigomático não possui, né, não faz parte do osso zigomático. O osso zigomático é esse daqui que está em marrom, ó. Tá? Esse arco, o nome dele é arco zigomático, mas o arco zigomático, na verdade, a maior parte pertence ao osso temporal e não ao osso zigomático. Vai possuir, então, esse arco um tubérculo chamado de tubérculo articular, que serve aqui para facilitar o encaixe do nosso côndilo da mandíbula. E a gente vai ver ainda que também possui, nesse osso, um grande orifício chamado de conducto auditivo externo, tá? Que em português seria o meato acústico externo. Daqui a gente provavelmente vai chamar de conducto auditivo externo, que vai receber aqui o nosso pavilhão auditivo de fora, né? E o nosso meato auditivo, que é um conduto auditivo, para a nossa orelha média. Bem, nós temos ainda, em português, o que a gente chama de processo, e em espanhol a gente vai chamar de apófises. A apófise estiloides, que seria essa estrutura aqui. Esse apófise estiloide aqui serve para a fixação de vários músculos, como o músculo esternioídeo, estiloioídeo, estiloglosso, estilofaríngeo. Então, tem 3 músculos que se fixam aqui. E a gente ainda vai ter esse processo chamado de processo mastoides, né? Que em espanhol seria apófises mastoides, que também é airado, ou seja, também possui um seno lá dentro, só porque não participa dos seios paranasais, dos seios da face. Ou seja, a inflamação desse seio, desse antro mastoídeo que fica aqui dentro, não gera uma sinusite. Daí gera o que a gente chama de mastoidite. Daí o otorrino muitas vezes tem que retirar essa parte do osso se a infecção estiver muito avançada, tá? Daí esse procedimento se chama de mastoidectomia, retirada do processo mastoide. Bem, essa visão é uma visão interna, né? Uma visão interna do nosso osso temporal. E a maior parte da visão interna do nosso osso temporal fica na parte chamada de porção petrosa, que é o que eu disse para vocês, que é toda essa porção aqui, ó, porque parece uma rocha. Daí, por isso, porção petrosa.
Bem, a gente vai ver que vai ter uma impressão trigeminal, que é onde fica um gânglio, chamado de gânglio do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano, é um dos nervos mais estudados na anatomia e um dos mais importantes, e ele se inicia aqui, porque ele dá 3 ramos, a gente vai ver, tá? Ele dá um ramo que vai entrar aqui, outro ramo que vai entrar aqui e outro ramo que vai entrar aqui. Então, aqui, antes dele dar esses 3 ramos, ele chama-se de gânglio, gânglio trigeminal, e deixa uma impressão no crânio chamada de impressão trigeminal. Bem, nós temos ainda uma eminência arqueada, que é onde se demarca mais ou menos a altura dos canais semicirculares lá dentro da nossa orelha, beleza? E nós temos ainda um sulco paroceno petroso superior, lembrando que aqui, ó, seria o sulco do seno petroso inferior, e aqui é o sulco do seno petroso superior. O inferior pertence ao osso occipital e o superior pertence ao osso temporal. Temos ainda, né, um sulco paroceno sigmoide. Então, a gente vai ver que o seno sigmoide ele vai estar aqui e aqui, ó. Então, ele vai estar não só no nosso osso temporal, mas também como no nosso osso occipital. Tá, vamos dar continuação, estudando a porção petrosa desse osso, e a gente vai ver que ele possui um conduto auditivo interno. A gente viu que lá na porção escamosa tinha o conduto auditivo externo. Se a gente pegar o crânio aqui, ó, a gente vai ver que esse orifício é o conduto auditivo externo. E lá dentro, a gente... pegar uma caneta. A gente teria um conduto auditivo interno. Beleza? Nesse conduto auditivo interno, passa algumas estruturas, como o 8º par de nervo craniano, chamado de nervo vestibulococlear, responsável pela audição e pelo equilíbrio. Também passa o 7º par de nervo craniano, o nervo facial, responsável pela inervação dos músculos da mímica facial e também responsável pela sensação, né, de paladar do terço anterior da nossa língua, tá? Bem, e além de passar artérias aqui chamadas de artérias do labirinto, que vão vascularizar o labirinto ósseo e membranoso do nosso sistema vestibular. Bem, agora a gente vai estudar a porção escamosa juntamente com a porção petrosa do nosso osso temporal, que fica aqui na região da base do crânio, embaixo do crânio. A gente vai ver que temos a fossa mandibular, onde se encaixa a nossa mandíbula. Então, aqui eu tenho uma mandíbula, e aqui na base do crânio, ó, eu tenho uma fossa mandibular desse lado e uma fossa mandibular desse lado aqui. Então, a mandíbula se encaixa bem aqui, ó. Beleza? Nessa fossa mandibular. Bem, a gente ainda vai ter um conduto carotídeo, tá? Que seria em português um canal carotídeo, para passagem da artéria carótida interna. Quando ela está dentro desse conduto e dentro do crânio, se chama artéria carótida interna. Mas, quando ela está para fora, a gente vai chamar ela de externa até um certo ponto. Tá? Depois vocês vão ver que a artéria carótida interna, ela não dá nenhum ramo antes de chegar dentro do crânio. Então, a maioria das coisas da nossa cabeça são vascularizadas por ramos da carótida externa, tá? Então, vou simplificar aqui, ó. Aqui nós temos o nosso coração, tá? Nosso coração não tem aquele formatozinho bonitinho, tá? Que muita gente acha que tem. Bem, do nosso coração sai um tronco, chamado de tronco aórtico. Desse tronco aórtico, esse tronco aórtico ele vai lá para baixo, tá? Para vários ramos para o nosso tórax e abdômen. Mas aqui em cima, ó, ele dá de um lado, o lado direito, um tronco chamado de tronco bracocefálico. Esse tronco bracocefálico dá uma artéria chamada de artéria subclávia e uma outra artéria chamada de artéria carótida comum. Essa artéria carótida comum, ela vai se bifurcar, ó, e vai dar uma artéria carótida interna
e uma artéria carótida externa. Essa externa vai dar vários ramos para o nosso pescoço e para a nossa cabeça, mas essa interna ela não vai dar nenhum ramo, ela vai seguir, subir pelo pescoço e vai entrar aqui nesse conducto carotídeo. E só depois de entrar no conduto carotídeo que ela vai dar ramos, que vai vascularizar aí parte de estruturas e vísceras da nossa cabeça. Bem, a próxima estrutura é o agüero estilomastoídeo. Isso aqui a gente tem um processo mastoide, aqui é o processo estiloide. O forame, né, o agüero que fica entre os dois, é chamado de agüero estilomastoídeo, que é para a saída do nervo facial. O nervo facial entrou no conducto auditivo interno e vai sair no conduto, no agüero, né, agüero estilomastoídeo. Mas esses ramos que vão sair aqui vão ser os responsáveis por inervar os músculos da mímica facial. Aquela parte que eu disse de sensação de paladar no terço anterior da língua, a gente vai ver que é bem mais complexo e que não é o nervo propriamente dito que vai fazer isso. Bem, nós temos ainda um sulco. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Nós temos um sulco occipital. Em português, a gente não costuma chamar de sulco occipital, a gente chama de surco da artéria occipital, porque aqui passa uma artéria chamada artéria occipital, e a pressão do sangue dela deixa essa marca. O que acontece? Existe um sinal semiológico que é chamado sinal de Battle, que é um hematoma nessa região aqui atrás da orelha, que acontece muitas vezes com os lutadores de boxe, quando levam um soco nessa região. Tá? Daí a gente chama de sinal de Battle, ou sinal da batalha, que na verdade é uma compressão da artéria occipital que se passa bem nessa estrutura. Bem, nós temos ainda a escotadura mastoídea, que é para inserção do músculo externo-cleidomastoídeo, um músculo de nome bastante grande, né? Que é o músculo responsável aí pelo nosso torcicolo, né? O nosso torcicolo geralmente vem de uma contração desse músculo indevida. Esse músculo é bem grande, ele vai desde essa incisura até a região do nosso externo. Bem, ainda falando desse osso temporal, a gente vai ter a fissura petrotimpânica para passagem de um nervo chamado nervo petroso maior, que a gente vai ver que ele vai ser responsável por inervações parasimpáticas da nossa glândula lacrimal. Temos ainda o agüero jugular, que a gente já viu. Então, o agüero jugular ele participa não só do osso occipital, como parte do osso temporal. Nele aqui, forma-se a veia jugular. Temos o nosso osso esfenoide, né, o osso esfenoides, que é esse osso aqui, ó. A palavra esfenoide vem de mariposa, porque os antigos achavam que esse osso aqui tem o formato de uma mariposa. Mais ou menos, né? Não é tão parecido assim. Bem, ele é classificado como osso ímpar, então é um osso único, tá? Ele é pneumático, porque possui uma cavidade e participa dos seios paranasais. A mucosa dessa cavidade, quando inflamada, gera o que a gente chama de sinusite. É classificado como apenas do neurocrânio, tá? Ele está aqui em contato com o nosso sistema nervoso central, com a base do nosso encéfalo. Tem a origem embriológica do nosso neurocrânio pré-cordal e cordal. Bem, vamos ver que ele possui duas asas. Essa parte aqui, ó, que eu estou contornando, é chamado de asa menor do esfenoide. Em espanhol seria ala menor, né? Não sei se é assim que se pronuncia o L, mas ala menor, sei lá. Seria essa parte, e a asa menor, ou ala menor do nosso... Desculpa, que eu troquei, tá? Agora que eu percebi. Aqui era para estar escrito maior e não menor. A menor é aqui em cima, ó, que eu estou circulando agora. E aqui seria a maior. A asa maior desse osso. Bem aqui em cima, a parte mais superior desse osso, a gente chama de jugo esfenoidal. Em português seria jugo esfenoidal.
É importante esse julgo esfenoidal porque a gente vai ver que essa estrutura que eu estou circulando aqui é chamada de célula túrcica e é nela que fica uma glândula chamada glândula hipófise, que provavelmente já ouviram falar. Quando a gente tem um tumor de hipófise, ela cresce tanto que ela vai parar aqui em cima desse julgo esfenoidal. E o que acontece? Bem aonde eu estou fazendo um risco aqui, passa o nervo óptico. E se essa glândula hipófise for tão grande, né, o tumor for tão grande, que chegar no julgo esfenoidal, ela vai comprimir o nosso nervo óptico e vai dar cegueira, tá? Essa seria a relevância clínica do julgo esfenoidal. Opa. Bem, continuando com o esfenoide, ele participa da nossa órbita e na nossa órbita posterior, né, possui um agüero, que seria o agüero óptico, que nessa visão interna seria bem aqui, ó, bem onde eu estou fazendo uma bolinha, que seria o agüero óptico dentro do crânio, e aqui seria o agüero óptico fora do crânio, tá? É onde passa o nosso nervo óptico. O nosso nervo óptico, ele é o segundo par de nervo craniano, tá? Temos ainda uma fissura orbitária superior, que é essa daqui. Se a gente for lá dentro, ela vai estar aqui mais ou menos, nessa área aqui, ó. A fissura orbitária superior passa muita coisa nela, tá? Vai passar o primeiro ramo do nosso nervo trigêmeo, que é o ramo oftálmico, vai passar a veia e a artéria oftálmica, vai passar o terceiro par de nervo craniano, que é o óculo motor, o quarto par de nervo craniano, que é o nervo troclear, o sexto par de nervo craniano, que é o nervo abducente. O que tem em comum esses nervos? Todos eles têm a ver aí a sua função com a musculatura ou com a função do nosso globo ocular, tá? Bem, vemos ainda a fissura orbitária inferior, que está mais inferiormente, para a passagem de veia orbitárias. Nós vamos ver ainda que, como ele é classificado como um osso pneumático, né, ele tem um seio, esse seio fica bem aqui, ó. E ele é um dos locais de acesso da nossa hipófise. Vocês imaginam como um cirurgião consegue acessar a nossa glândula hipófise? Porque se a gente vê, ó, bem aqui, vai estar o nosso encéfalo, correto? Nosso encéfalo está aqui. A glândula está bem aqui, ó, bem nessa bolinha aqui é a glândula hipófise. Não tem como acessar ela por cima, correto? Porque senão a gente teria que tirar o nosso encéfalo. Impossível isso. Então, geralmente é uma cirurgia em compartilhamento com o otorrino e com o neurocirurgião. O otorrino vai com um martelinho através da cavidade nasal, ele vai quebrando o septo nasal e ele quebra o seio esfenoide. Então, ele quebra o seio esfenoide e em cima, né, no teto do seio esfenoide, tem acesso à nossa glândula hipófise. Beleza? Bem, nós vamos ver agora a asa maior desse osso. Como eu disse, agora está certo, a maior. Antes era menor. Menor é aqui e maior é aqui. E a gente vai ver que possui sulcos, né? Que em espanhol seria surco, que seria o surco dos vasos meníngeos médios. Então, a gente vai ver que esse forame aqui, que esse agüero, é chamado de agüero espinhoso. O agüero espinhoso é onde passa a artéria meningia média. Né? A artéria meningia média, como tem uma pressão de sangue bastante forte, ó, deixa esse surco, chamado de surco para os vasos meníngeos médios. Bem, nós temos a sutura orbitária superior, que eu já falei para vocês naquela visão do crânio, né, na nossa órbita, que é onde passa um monte de coisa, né? O primeiro ramo do trigêmeo, o sexto par de nervo craniano, o quarto par de nervo craniano, o terceiro par de nervo craniano, né, veia orbitária, um monte de coisa. E nós vamos ter a apófise esclinoide anterior, que é esse processo aqui, ó, em espanhol chamado de apófise, que é para fixação da dura mater, beleza? Nós temos ainda um surco pré-quiasmático. Esse surco pré-quiasmático é onde fica o quiasma óptico juntamente com o nervo óptico. E por isso que eu falei que quando a glândula hipófise fica muito grande, ó, ela vem para cima, vai até o bulbo esfenoidal, que é aqui, e acaba comprimindo o nervo que está aqui, tá? Bem, nós temos o tubérculo da sela turca, né? Seria em português cela, em espanhol sila,
que é onde fica, a cila túrcica seria onde fica a glândula hipófise, e o tubérculo da célula, ou também conhecido como dorso da célula, é essa estrutura aqui, ó. Beleza? Também possui um processo, né, uma apófise clinoide posterior, que também serve para a fixação da dura mater, né? Apófise clinoide posterior. Bem, acho que eu voltei. Não. Agora a gente vai falar dos agüeros, né, dos forames que está aqui na nossa asa maior do nosso esfenoide. O primeiro agüero é o agüero redondo. O agüero redondo, se eu pegar um crânio, eu consigo ver ele na vista interna, mas eu não consigo ver a desembocadura dele na base do crânio, porque ele é interno. Por quê? É nele que vai passar o segundo ramo do nosso nervo trigêmeo, chamado de nervo maxilar. O nervo maxilar, ele vai para a maxila, então ele não se exterioriza, ele não vai para fora do nosso crânio, ele fica, todavia, dentro do nosso crânio. A última coisa que vai sair dele, o nosso último ramo, né, vai ser nesse forame aqui que a gente vai estudar, chamado de agüero infraorbitário, que vai sair o nervo infraorbitário, que é o último ramo do nervo maxilar, que é o segundo ramo do nervo trigêmeo. É uma confusão de ramo, né? Vocês vão ver e vão entender melhor quando estudar os nervos. Então, para a gente simplificar, aqui estava a impressão trigeminal, onde está o gânglio trigeminal. O nervo trigêmeo ele vai dar um ramo aqui para a fissura supraorbital superior, que é o ramo oftálmico. Vai dar um outro ramo aqui, que é para o agüero redondo, que é o ramo maxilar. E esse forame aqui, ó, que é bastante grande, é o chamado forame oval. Porque tem um formato oval, né? Ele é para a passagem do terceiro ramo do nosso trigêmeo, que é o ramo mandibular. Então, ele vai sair lá na mandíbula. Quando a gente estudar a mandíbula, a gente vai ver que a mandíbula também possui forames. Tá? E aqui, nesses forames chamados forames mentuais, é para a passagem do nervo mentoniano, que é o último ramo do nosso nervo mandibular, que é o último ramo do nosso nervo trigêmeo, né? Ou o terceiro ramo do trigêmeo. E o outro forame, que a gente já falou, é o espinhoso, né? O agüero espinhoso, que é onde passa a artéria meníngia média, dando esse surco para os vasos meníngeos médios, devido à sua pressão. E nós temos o agüero rasgado, que é esse daqui, ó. Em português, seria forame lacerado. O que acontece? No vivente, tá vendo que tem um buraco? No vivente não existe esse buraco. No vivente é uma membrana, ó. No vivente, esse forame ele não é forame. Ele é só uma rasgadura do osso. Ele possui uma membrana. A gente vai ver, deixa eu limpar aqui. Borracha. A gente vai ver que aqui do ladinho tem um canal, né, o conducto carotídeo. Então, a artéria carótida interna tem tanta pressão no sangue que rasga o osso. No que ela rasga o osso, forma esse forame que a gente chama de forame lacerado em português, ou agüero rasgado em espanhol, que no vivente, lembrando que isso daqui não existe, isso daqui é fechado por uma membrana. Bem, ainda no osso esfenoide, estudando a base do crânio, a gente vai ter o que a gente chama de apófise pterigoide, que é toda essa estrutura aqui, em amarelo. Tá? Em português seria processo pterigoide, em espanhol, apófises pterigoides. A apófise pterigoide possui um gancho, que em português seria o âmulo pterigoide, em espanhol, gancho pterigoide, que é para a inserção de um músculo chamado músculo do véu palatino, tá? E a gente vai ver que possui duas lâminas. Possui uma lâmina medial e uma lâmina lateral, que é para inserção dos músculos pterigoídeos, medial e lateral, que são músculos da mastigação, que vocês vão estudar mais para frente. Tá? Duas lâminas, então. Temos a fossa pterigoide, que é essa daqui, que também serve para a fixação de um outro músculo, que é o tensor do véu palatino. Bem, nós vamos ver que existe uma pequena depressão chamada de fossa escafoidea, que fica logo abaixo da fossa pterigoídea, também serve para a inserção de músculos do nosso pálato. Nós temos ainda o surco da tromba auditiva, né? Ou da tuba de Eustáquio, que fica bem aqui,
para pastagem. A parte cartilaginosa da tuba auditiva, porque vocês vão ver mais para frente, a nossa cavidade nasal tem comunicação com a nossa orelha, tá? E essa comunicação é dada por uma tuba, chamada de tuba auditiva. E a passagem da parte cartilaginosa da tuba auditiva deixa uma impressão no crânio, né? Chamada, então, de surco para trompa auditiva. Nessa visão do nosso osso esfenoide, a gente consegue ver um agüero chamado de agüero esfenopalatino, tá? Que fica bem aqui, ó, menorzinho. Enquanto nós temos uma grande fossa chamada de ptérego palatina. Então, na fossa, é só essa depressão. Quem passa alguma coisa, o local que passa alguma coisa, seria o agüero palatino, que passa aqui vasos que vão vascularizar o nosso palato. Bem, é um osso bem completo, né? Bem complexo o nosso osso esfenoide. Agora, o nosso próximo osso é o osso palatino, classificado como par, então nós temos dois, ó, 1, 2. Vai ser separado por uma sutura chamada de sutura interpalatina. Possui classificação sendo do víscero-crânio e nunca do neurocrânio, tá? É só víscero-crânio. Sua origem embriológica é do arco mandibular, que é o primeiro arco embriológico, beleza? Bem, esse osso é bastante simples. Ele possui duas lâminas delgadas, que constituem o osso propriamente dito, né? E vai ser visível encontrar uma espícula óssea chamada de espina nasal posterior. A gente vai ver que existe uma espina nasal anterior, mas que pertence ao osso maxila, que é esse osso aqui, em verde, beleza? Nós temos ainda o agüero palatino maior, para passagem das artérias palatinas maiores, e os agüeros palatinos menores, para passagem dos vasos palatinos menores. E ainda uma apófise piramidal bem aqui, nessa onde estou circulando, que é para fixação de músculo da região do palato. Viram, então, que é um osso bastante simples. Próximo osso é o osso maxila, classificado como par, então nós temos, ó, dos dois lados. Ele é um osso pneumático, ou seja, possui uma cavidade, essa cavidade é aerada, essa cavidade possui um revestimento de mucosa. E a gente vai ver que é classificado como víscero-crânio, nunca como neurocrânio, tá? A origem embriológica também está no arco mandibular, que é o primeiro arco. Bem, vamos ver então esse osso. Ele possui um agüero infraorbitário, que é aquele que eu falei. Lembra que dentro do crânio a gente tinha o forame redondo, que é aquele que eu não consigo ver por fora, só consigo ver por dentro. Então ali começa o nervo maxilar, ele dá vários ramos internos no crânio, e o último ramo dele sai do crânio, e é chamado, que é esse nervo que vai ficar aqui, ó, nervo infraorbital, beleza? Também passa aqui vasos infraorbitários, artéria e veia infraorbitárias, beleza? Bem, a espinha nasal anterior é aquela que eu falei, a gente tinha uma posterior que pertencia ao osso palato e uma anterior que pertence ao osso maxila. Serve para fixação de cartilagem, tá, do nosso nariz. Nós temos ainda apófises alveolares, ou processos alveolares em português, que seria essas elevações geradas pela pressão exercida da raiz dos dentes. Até mais especificamente, quando a gente está falando dos dentes caninos, tá? Aqui é o incisivo central, lateral, quando a gente está falando do canino, ele deixa uma eminência mais eminente, que seria uma apófise canina, tá? Bem, nós temos ainda os agüeros alveolares, que são esses pequenos forames. Lembra que o nosso nervo maxilar, ele é por dentro do crânio. E aqui é onde entra os ramos alveolares posteriores e médios, participantes, né, sendo ramos do nosso nervo maxilar. Temos ainda a tuberosidade da maxila, ou tuber maxilar em português, que é essa estrutura aqui onde faz essa inclinação, onde o dentista muitas vezes faz uma inclinação da agulha para fazer a anestesia de algum nervo, tá? Que fica no assoalho da boca. Bem, dando continuidade ao estudo do osso maxilar, a gente vai ver que na base dele
possui uma fossa e um agüero incisivo, que é para a artéria esfenopalatina, que vai estar inicialmente dentro da cavidade nasal, mas vai se exteriorizar da cavidade nasal para o céu da nossa boca, fazendo aí a inervação e a vascularização, né, artéria e nervo, desses dentes aqui, ó, os incisivos central e lateral e os caninos. Bem, vamos falar aqui, só para voltar aqui, esses ossos maxilares são unidos através de uma sutura chamada de sutura intermaxilar, aqui embaixo, tá? Próximo osso é o osso cigomático, né? Em português seria com Z, zigomático. Tá? Ele é um osso participante do nosso víscero-crânio e nunca do neurocrânio. Ele é par, possui 2, então. Sua origem embriológica é o arco mandibular, o primeiro arco. Vamos falar dele. Ele possui uma face também na órbita, então ele também constitui a nossa órbita. Ele vai possuir um pequeno agüero, chamado de agüero cigomático facial, que é para a saída do nervo cigomático facial, que é um ramo do nosso nervo trigêmeo, tá? Que vai se exteriorizar por aqui. Nós vamos estudar agora o osso lacrimal. Sim, tá, gente? O osso zigomático é bastante simples. A gente ainda poderia citar pequenas tuberosidades de contato que antecedem um osso ao outro, mas isso é mais para o pessoal da odontologia, né? Que estudaria mais, por exemplo, diria que aqui é o processo, o apófisis, frontal do osso zigomático. Aqui seria a apófise ou processo maxilar do osso zigomático, e assim vai, tá? Que são essas extremidades de contato. Próximo osso também é um osso muito simples, que é o osso lacrimal, o estolacrimal. Tá? Ele é um osso par, temos dos dois lados, pertence apenas ao nosso víscero-crânio. Tem origem embriológica do nosso arco mandibular, primeiro arco. Ao contrário do que muita gente pensa, a glândula lacrimal não fica aqui. A glândula lacrimal ela fica aqui, ó, do outro lado. Tá? Aqui fica o ducto, chamado ducto lacrimonasal, que carrega a lágrima produzida aqui nessa glândula, depositada num saco chamado sacro lacrimal, que fica bem em cima do osso lacrimal, e esse ducto, então, vai se exteriorizar na cavidade nasal. Por isso que quando a gente chora, a lágrima pode ir aí para a cavidade nasal, beleza? Então, esse ducto vai ser chamado de ducto lacrimonasal. O osso é o osso lacrimal. O que fica em cima do osso lacrimal é o que a gente chama de sacro lacrimal, porque a glândula lacrimal ela está do outro lado. Beleza? Então, a gente chama de fossa del sacro lacrimal, porque é onde fica a bolsa lacrimal, né? Ou o sacro lacrimal. Próximo osso, o osso nasal, um osso ainda mais simples. Classificado como par, nós temos 2, né? Por mais que pareça um só, mas aqui é 2, ó. Tem uma sutura internasal separando esses 2 ossos. Então, como vocês estão vendo, tá? O nariz, quase todo ele é cartilagem. Tem bem uma pequena parte, né? Uma pequena porcentagem dele é constituída por osso. Só o que a gente chama de raiz do nariz, que é osso. Então, o osso nasal dá a parte superior do que a gente chama de abertura piriforme, que é essa abertura aqui, ó. Tem o nome piriforme porque lembra uma pera, beleza? No seu formato. Então, o osso nasal, ele não possui uma anatomia, tá? A gente simplesmente chama de osso nasal. O máximo que vocês vão ter na articulação é uma sutura internasal, beleza? Aí, é claro, né? A gente pode ainda, mas é mais para o da odonto. Poderia citar os processos, por exemplo. Aqui seria um processo frontal do osso nasal. Aqui, mesma coisa. Aqui seria um processo maxilar do osso nasal. Aqui é a mesma coisa, porque antecede um osso, beleza? Tá. Próximo osso é o osso etimoide. O osso etimoide, ele é um osso ímpar, um osso único, classificado como pneumático, e é pertencente ao nosso neurocrânio. Bem, é esse osso que está de cinza. É esse osso cinza. Bem, esse osso cinza chamado de etimoide vai possuir as seguintes estruturas. A primeira delas
é o que a gente chama de lâmina perpendicular del etimoide, ou trabeque nasal ósseo, que faz parte, então, do nosso septo nasal. O nosso septo nasal vai ser parcialmente ósseo, mais posterior, né? E o resto, a parte anterior, vai ser só cartilagem, beleza? Então, essa parte vermelha aqui seria a parte cartilaginosa do septo nasal, e essa parte em rosa e em cinza é a parte óssea do nosso septo nasal. A parte cinza, a parte superior, né, é feita pela lâmina perpendicular do osso etimoide. Nós temos ainda aqui em cima, em contato com a nossa cavidade craniana, né, a nossa cresta galli, em português seria crista galli ou crista etimoidal, que é para fixação da dura mater. E a gente vai ver que a gente possui 3 conchas nasais, sendo que a concha nasal superior e a concha nasal média pertence ao osso etimoide, tá? Então, concha nasal superior, concha nasal inferior, pertencente ao osso etimoide. A gente vai ver depois que existe um outro osso chamado de osso concha nasal inferior. É um osso próprio. Mas as conchas nasais superior e média são pertencentes ao osso etimoide. E a gente ainda vai ver uma delgada lâmina no nosso osso etimoide, que é toda perfurada, chamada de lâmina cribosa. Esse cribosa vem de peneira, porque parece uma peneira, de tão furadinha, que é para passagem dos filamentos do nervo olfatório, que é o nosso primeiro par de nervo craniano. Beleza? E o próximo osso é o osso vomer. Ele constitui, então, parte do septo nasal, juntamente com a lâmina perpendicular do osso etimoide. É um osso ímpar, ou seja, único. Ele pertence apenas ao nosso víscero crânio, tem origem embriológica do arco mandibular, né, que é o primeiro arco embriológico. Bem, então ele vai possuir uma lâmina perpendicular também, que constitui esse septo nasal, e ele vai possuir o que a gente chama de, em português chamaria de asa del vomer, né? E do vomer, em espanhol chamaria de ala del vomer, que é essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Que fica na base, formando superiormente, junto com o osso palatino, o que a gente chama de espinha nasal posterior, e inferiormente aqui, o que a gente chama de asa del vomer. Bem, e aqui é um outro osso, que é aquele que eu falei, isolado, que é a concha nasal inferior, que não pertence a um outro osso, tá? É um osso par, pertencente ao nosso víscero crânio. Sua anatomia é bastante simples, né? Por quê? Porque não existe estruturas nomeadas a ela. Então, é simplesmente saber o nome do osso, concha nasal inferior. Bem, o próximo osso, ele é considerado um apêndice do crânio, não participa do crânio propriamente dito, tá? Ele é só um apêndice, que é a nossa mandíbula, que é um osso ímpar, que pertence, então, ao apêndice craniano e tem origem embriológica do arco mandibular, primeiro arco. Bem, a mandíbula vai possuir o que a gente chama de ramo, em espanhol seria rama, toda essa parte aqui, ó. E bem nessa altura, a gente vai ter um ângulo, chamado de ângulo da mandíbula, beleza? Seguido de um corpo, seria o corpo da mandíbula. Nesse corpo, a gente vai encontrar protuberância mentoniana para fixação de estruturas musculares. E ainda vamos ter o agüero mentoniano, que é aquele que eu falei, que na mandíbula, né, sai o nervo mentoniano, o último ramo do nervo mandibular, que é o terceiro ramo do nervo trigêmeo. Bem, a gente estudando a mandíbula vai ver que ela vai possuir, acima do seu ramo, o que a gente chama de apófise condilar, tá? Que é essa estrutura onde se articula com a nossa fossa mandibular no nosso osso temporal. A gente vai ter o que a gente chama de coelho da mandíbula, que seria em português o colo da mandíbula, que é essa parte que antecede a apófise condilar. A gente vai ter a apófise coronoides, que é o que está anterior, né? Não se articula diretamente com nenhuma outra estrutura óssea, apenas desliza.
E nós temos, nesse colo, né, nesse coelho da mandíbula, nós temos uma pequena fossita, chamada fossita pterigoídea, que serve para a inserção do músculo pterigoídeo medial, que é um dos músculos da mastigação. Nós temos aí uma incisura, né, chamada de escotadura em espanhol, escotadura mandibular, que é essa incisura aqui que existe aqui em cima para a articulação da mandíbula. E aqui atrás, nós temos o que a gente chama de fossa retromandibular. Fica aqui atrás do terceiro molar, quando existente, ou segundo molar, tá? Nem todo mundo tem um terceiro molar inferior. Aqui o dentista, né? Geralmente dentista, porque não vai ser o médico que vai fazer isso. Vai posicionar a agulha e vai, ó, esse mesmo agüero que tem aqui, vai ter internamente nessa parte da mandíbula. Então ele pega a agulha, faz uma angulação e consegue pegar o nervo, anestesiar o nervo que sai por aqui, que é o nervo lingual. Beleza? Nervo mandibular, perdão. Que vai dar um ramo chamado nervo lingual. Vamos falar agora dessa parte interna. Essa espícula óssea que antecede esse canal, esse conducto mandibular, que a gente já vê que tem esse nome, é chamado de língula da mandíbula, ou língula de Spix. Em anatomia, vocês vão ver direto alguma estrutura que tem o nome de pessoa, tá? Porque geralmente se atribui à pessoa que descobriu, né, que estudou essa estrutura anatômica. Nem sempre o nome da pessoa que inventou a estrutura vai estar no nome anatômico. Às vezes, por exemplo, esse espículo não foi o cara que descobriu essa espinha aqui, essa língula da mandíbula, mas pode ter sido o professor do cara que descobriu. Daí ele fez uma homenagem e colocou o nome dele. Quando a gente tem um nome de uma pessoa numa estrutura anatômica, a gente chama de epônimo. Então, epônimo é quando tem um nome humano, né, de uma pessoa numa estrutura. Eu sou viciado em epônimo, adoro a história da anatomia, então eu fico procurando a origem de cada estrutura. Tem gente que odeia. Os epônimos, eles saíram na norma anatômica do Brasil, mas a gente vai ver que na Argentina ainda se utiliza muito epônimo. Tá? E na prática clínica, muitas estruturas geralmente são chamadas de epônimo. Então, geralmente, você não vai ver o cara falando língula da mandíbula, você vai ver ele chamando de língula de Spix. Tá? Então, é bom estudar os epônimos também. Bem, nós temos um agüero mandibular, que é essa estrutura que vai anteceder aqui o canal mandibular. Então, aqui, ó, o nervo mandibular entra e aqui o nervo mandibular sai. Só que, é claro, a gente vai ter dos dois lados, né? Internamente aqui entra um e o mesmo lado sai aqui. Aqui também teríamos um outro agüero mentoniano. O nervo entra aqui e sai aqui. Entra como mandibular e sai como nervo mentoniano. Próximo é o sulco miloioídeo, que é esse sulco aqui, ó, deixado pelo nervo miloioide. O nervo miloioide é um ramo do nervo mandibular que inerva o músculo miloioide, que participa do assoalho da boca. Nós temos ainda... Deixa eu apagar aqui. Opa, cadê? Meu Deus do céu, cadê? Aqui. Nós temos ainda a linha milioide, né? A linha milioide, ela vai ser para fixação do músculo milioide, o sulco é para o nervo milioide e a linha é para o músculo milioide. Temos ainda a linha oblíqua da mandíbula, que é essa daqui, que serve juntamente com a tuberosidade massetérica para a fixação do músculo masséter. O músculo masséter é o músculo da mastigação e é o músculo mais forte do nosso corpo, tá? Só vai perder para o músculo glúteo máximo quando o músculo glúteo máximo é bem treinado na academia. Mas geralmente o músculo masséter é o músculo mais forte do corpo humano. Aqui, numa visão mais interna da mandíbula, a gente consegue ver fossas que recebem as glândulas. Então, a fossa submandibular recebe aqui a glândula submandibular. A gente vai ter a fossa sublingual, a glândula sublingual. E uma fossa chamada fossa de gástrica, que é para fixação do ventre anterior do músculo de gástrico. Tá? Vamos ainda ver que aqui, ó, existe as chamadas espinhas genianas.
Existe, então, aqui, ó, duas espinhas, duas superiores e duas inferiores. Porém, muitas vezes, essas espinhas podem estar fundidas e formar um único processo. Daí, em português, é chamado de processo gene, em espanhol é chamado de apófise geniana. Porém, quando a gente consegue ver as espinhas separadas, são chamadas, então, de espinas genes superiores, que são duas, e duas espinhas genes inferiores. As espinas genes inferiores são para a fixação do músculo genio-ioídeo, um músculo que abaixa a mandíbula, que começa no osso ióide e termina aqui na mandíbula. E as duas outras espinhas genianas superiores, serve para a fixação do músculo genioglosso, que é o músculo que dá formato, é o músculo, que movimenta a língua para baixo, né? O músculo extrínseco, está para fora da língua, mas que movimenta a língua, fazendo um movimento de retração da língua. Ele se fixa aqui. Então é isso, pessoal, tá? Espero que tenham entendido um pouco da anatomia do crânio. Precisando tirar alguma dúvida, é só me falar, beleza? Eu acho que deu para gravar, eu vou ver depois o resultado. Daí, se deu certo, eu posto lá no grupo. Ou em algum outro lugar, porque provavelmente não vai ter como postar no grupo do WhatsApp, né? Porque vai ser muito longo. Mas a gente combina de botar em algum drive, alguma coisa assim para a galera acessar. Beleza? Espero que tenha sido útil para vocês. Ah, se tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? Não? Uma outra coisa só que eu esqueci de passar lá no começo. Aqui eu tenho um osso, tá? Um fêmur. Só que eu cortei aqui a epífise proximal. Então, aqui seria a epífise proximal, a distal e a diáfise. A epífise proximal, onde fica a cabeça do fêmur, eu cortei para conseguir observar, ó, o canal medular. Então, esse osso longo, ele possui um canal medular, onde se localiza o que a gente chama de medula óssea, tá? Isso no osso longo. Lembrando que só o osso longo possui um canal medular. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Tchau. Nossa. Valeu, Juliano. Obrigado pela aula. Muito boa. Valeu. Obrigada, foi muito bom mesmo. Valeu. Precisando tirar alguma dúvida, tá? Aqui uma pergunta, ó. Perguntaram, o nervo responsável pela língua não é o lingual? Ou o alveolar que passa no maxilar? Ou quando é dentro do crânio tem outro nome? Então, o nervo lingual, ele vai ser responsável pela inervação de sensibilidade geral, de dor, tato e temperatura da língua. E o nervo lingual é um dos ramos do nervo maxilar, que é um ramo do nervo trigêmeo, tá? A língua tem várias inervações. Quando a gente está falando de sensibilidade geral, então, dor, tato e temperatura, é o nervo lingual, ou seja, nervo trigêmeo. Mas quando a gente está falando de inervação especial, que é de sentir o sabor, ela é dividida em partes. A parte mais posterior é o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. A parte mais anterior é o nervo facial. E a parte do meio, daí vai ser o nervo trigêmeo. Espero que tenha respondido. Juliano, você está indo para qual sede? Como? Você vai para... Está em qual sede? Buenos Aires? Buenos Aires. Tomé, La Rioja, Buenos Aires? Buenos Aires. Comissão 16. Graças. Como diriam os russos, então é isso. Falou!